Queridos irmãos e irmãs, uma frase que acabamos de ouvir no Evangelho resume todo o espírito do Natal e toda a verdade do Natal. Deus está conosco. Emanuel é o nome daquele que há de vir e que veio, que significa Deus está conosco. O seu nome significa a sua missão, Jesus, Deus salva, vai libertar o seu povo dos seus pecados, vai salvar o seu povo dos seus pecados, mas diz mais do que isso, pode ser chamado também de Emanuel, pois significa Deus está conosco. A pergunta é, nós estamos com Deus? Será que nós abrimos o nosso coração para estar de fato presente com Deus? Será que nós acolhemos de fato a vinda do Senhor? Todo o tempo do advento é uma preparação para isso, que continua ao longo de toda a nossa vida. Nós devemos continuamente receber Deus que vem. Essa é a religião católica. Não somos nós que vamos até Deus em primeiro lugar, é Ele que vem até nós. Nós abrimos a nossa alma para recebê-lo e buscamos estar sempre perto dele. Diz São Paulo que foi alcançado por Cristo e agora corre para alcançá-lo. Nossa vida deve ser continuamente isso, correr para alcançar o Senhor, para estar presente com Ele que vem até nós. E ao longo dessa liturgia desse domingo, nós vamos ouvindo aquilo que é necessário para nós vivermos bem o Natal, que é indispensável. Tanto na primeira leitura quanto na segunda no Evangelho, nós vemos essa mesma verdade que nosso Senhor fala para nós. Nós temos que, podemos dizer desse modo, nos render a Deus, nos abrir inteiramente a Ele, abrir o nosso coração, não ter reservas, ir inteiro ao Senhor. Bom, a primeira figura que aparece é a figura de Acás, rei de Judá. O reino está dividido, tem o reino do norte, o reino do sul. Acás sofre alguns problemas, está para ter uma batalha, e ele está na dúvida se ele busca auxílio de outros povos estranhos, não judeus. Ele fica indeciso, até que o profeta diz a ele: olha, pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha das profundezas da terra, quer venha das alturas do céu. E a resposta de Acás parece até um homem muito piedoso. Ele diz: olha, eu não vou pedir nem tentar o Senhor, ou seja, não vou ficar incomodando o Senhor com isso. Mas a resposta do profeta a esta resposta de Acás mostra que na verdade ele está sendo dissimulado. E aí a gente entende um pouco, dentro do próprio espírito do advento, o que Acás está fazendo é pensando apenas em si mesmo, com seus próprios critérios. Ele é apegado a si, ele não se abre à graça de Deus. Não vou pedir nem tentar o Senhor, deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Não quero a opinião de Deus, quero saber o que Ele tem para falar, quero eu resolver a minha vida. E diz o Senhor através do profeta: ouvi vós então, casa de Davi. Não quer pedir um sinal para Deus, mas Ele mesmo vai te dar um sinal. O próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma coisa totalmente inaudita. Como que uma virgem pode conceber? Qualquer adulto sabe como as coisas funcionam, sabe que é impossível uma mulher virgem dar à luz a um filho, conceber um filho. O que então, pois, o Senhor está dizendo para nós através dessa leitura? Ele está nos recordando uma verdade que João Batista nos disse no segundo domingo do Advento. João Batista aparece e diz: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Convertei-vos. O original grego é importante para a gente entender a profundidade dessa palavra. O Evangelho foi escrito em grego. O original grego, João Batista diz para nós, e o Senhor diz depois, quando ele vai iniciar a sua vida pública, ele diz: metanoiete. O que significa isso? Meta, em grego, significa além, acima, depois. E noiete é conhecei, ou pensamento, pensar. O que o Senhor está querendo dizer? Pensai além, mudai o vosso modo de pensar. Sai desse ensimesmamento, dos seus próprios critérios e esquemas. Pensa além, metanoiete. Esse é o convite de João Batista, e é isso que o Senhor fala para cá também. O Senhor vai te dar um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Está completamente acima dos pensamentos humanos. Quem pode imaginar uma coisa dessa? Deus vai muito além do nosso modo de pensar. E para nós recebermos a sua graça, nós temos que sair de nós mesmos. Existe isso na verdade é a grande crise do mundo moderno, né? Nós, infelizmente, de muitos modos, somos filhos do nosso tempo. E o que é próprio do homem e da mulher modernos?
nós queremos ser o nosso próprio Deus. Nós achamos que a gente se basta. A gente não precisa de Deus ditar quais são as regras para nós. São os slogans que nós temos por aí. Por exemplo, quando se fala da maternidade, né, ou do aborto. Não, meu corpo, minhas regras, eu que mando aqui, sou eu que resolvo as coisas, Deus não se mete, nem lei natural, nem nada. O que está na minha cabeça é o que eu vou fazer. Isso tratando-se do início da vida. Quando chega no final da vida, a mesma mentalidade. Quando se fala, por exemplo, de eutanásia, eu decido a hora que eu quero morrer. Minha vida, minhas regras, sou eu que mando, eu sou livre. Quando se trata durante a vida, falamos do início e do fim, eu decido o que eu quero. A natureza me impõe um corpo, mas eu mudo do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser com ele. Sou eu que mando. Essa é a mentalidade moderna. Isso nada mais é do que uma rebelião contra Deus. Uma rebelião contra as leis naturais, aquilo que é da própria natureza humana. Uma rebelião total que nós decidimos o que a gente quer fazer. Enquanto que para viver o caminho de fé, isso não basta. Na verdade, esta é a grande rebelião. Isso nos afasta de Deus. O que nós precisamos ter, como falamos no início, é abertura a Deus. Pensai além, sai de si mesmo. Nós não nos bastamos. Porque essa mentalidade moderna, apesar de parecer um grande triunfo, né, o homem moderno ele triunfa sobre a religião, ele não está pautado sobre dogmas, né, e leis e regras, não, ele decide o que é bom e o que é errado. Nossa, que liberdade, que coisa boa. Existe uma imagem no cinema, na literatura e no cinema, que nos ajuda a compreender o que acontece quando o homem vive desse modo. Nem todos talvez vão reconhecer, mas tem aquele filme Senhor dos Anéis, para os jovens aí vale um plano de férias, né? Pode assistir a versão estendida ainda, né? Três filmes longos, com muitos ensinamentos. No Senhor dos Anéis, existe uma figura, uma criatura lá presente, que era um ser, né, dentre os vários seres naquele universo, ele é um ser de aparência normal, né, tem uma aparência relativamente humana, uma pessoa boa, uma figura, vive a sua vida tranquila no campo, está em harmonia com a natureza, vive as coisas como devem ser vividas. Mas esse homem, ele é atraído pelo poder. Parece um anel, o anel tem esse símbolo, né, o poder. Ele é atraído pelo poder, ele quer dominar todas as coisas. Ele, inclusive, assim que ele encontra este anel, ele mata o amigo dele para ele poder dominar aquele anel. E ele pega aquele anel para ele e é dele, é o seu precioso. Quem já viu o filme reconhece, né? A figura do Gollum, é o meu precioso, é meu, eu domino, eu digo as regras, eu que mando, a vida é minha, eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Só que o que acontece com essa criatura? Ela vai se consumindo, ela vai se enfeiando, ele perde a sua aparência humana e bela, se torna um monstro, ele vai para as escuridões, ele vai naquilo que é frio, gelado, a comida que ele come é crua, nojenta, ele vai se fechando cada vez mais em si mesmo. Esse é o retrato do homem moderno. Esquece Deus, eu que mando, minhas regras. Só que a alma vai se consumindo, ela vai se enraizando nela mesma e não sai de si, vai mofando, vai ficando fechada e se consumindo e se enfeiando. É o que acontece com a alma humana quando ela se fecha à vontade de Deus. Não, eu que mando, eu decido. Aparentemente liberdade, na prática e na realidade escravidão, prisão total. Nós nos tornamos escravos da pior escravidão possível, nos tornamos escravos de nós mesmos. O Natal do Senhor é a grande libertação do homem. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus mesmo, quando Ele se encarna, Ele veio trazer a liberdade, a verdadeira liberdade. Mas eis a contradição que o homem moderno não entende. Para nós sermos livres, nós temos que obedecer. Não há verdadeira liberdade sem a obediência da fé. Na segunda leitura aparece uma outra pessoa, uma outra figura, que mostra para nós esse caminho. São Paulo, ele no seu cartão de entrada, ele já quebra todo o esquema moderno. O que é muito comum hoje em dia, né? As pessoas que são aí empreendedores, autônomos, quando vai fazer um perfil no Instagram, está na moda agora aquela fotinha, né? Pessoa de braço cruzado assim, tem que fazer aquela pose, né? Aquele estereótipo, né? Seja o estereótipo de autoridade, o que for e tal. Aí várias setinhas assim, né? Que está saindo da pessoa dizendo, eu sou fulano de tal, eu sou o criador de tal coisa, eu sou o presidente de tal, fundador de não sei o quê, as várias qualidades, o que a pessoa pode por si mesma, né? Daquilo que ela é capaz. São Paulo, com seu cartão de entrada, se ele tivesse um perfil no Instagram com uma foto dele, né, ele dá para nós o seu cartão de entrada. Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, servo
Servo, aqui a tradução é doulos, escravo de Jesus Cristo. Esse é o cartão de entrada dele. Ele é servo do Senhor. É isso que importa para a vida dele. Ele foi chamado por Deus. Apóstolo por vocação, vocare, chamado. Deus o chamou e ele serve. E ele não só é o servidor do Senhor, como ele disse que essa é a nossa própria missão. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos, cada um de nós que somos católicos, trazer as pessoas, todos os povos pagãos, à obediência da fé, à verdadeira liberdade, que é obedecer. A palavra vem de audire, é inclinar-se e ouvir. Está disponível a ouvir o que Deus tem para dizer. Qual é a vontade de Deus? A mente de Deus é infinitamente superior à nossa. Ele sabe o que é bom. Ele é o próprio bem, Ele é o Criador de todas as coisas, e a nossa liberdade está em andar na verdade, e a verdade é o que Deus nos diz. Ele é a própria verdade. Nosso Senhor nos diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o que o nosso coração precisa, o que nós precisamos, viver plenamente, é esta obediência da fé, inclinar-se com o coração para o que Deus tem para dizer. Isso é próprio do espírito religioso. O espírito religioso, a pessoa verdadeiramente religiosa, é uma pessoa devota. Não significa que ela reza 20 terços por dia, tá? Essa é uma imagem falsa que a gente tem. O que é uma pessoa devota? A devoção, diz São Tomás de Aquino, é a prontidão para o serviço de Deus. É a alma inclinada para Deus. O que Deus tem para dizer, eu estou pronto para ouvir. Isso é uma alma devota. Isso é um servo devoto. O que é um servo bom, um funcionário bom? É aquele que está pronto ali. Aqui a gente chama de pau para toda obra, né? Aquela pessoa que está pronta. Olha, precisou, estamos fazendo, não tem murmuração, não tem reclamação, a pessoa ela não encontra obstáculo, ou se tem um obstáculo, ela passa por cima dele, ela está pronta para servir. Esse é o verdadeiro servo de Deus, apóstolo de nosso Senhor. Paulo é o modelo para nós, servo de Jesus Cristo, pronto para ouvir, para obedecer segundo a fé. Não vejo plenamente, a fé é como uma penumbra, Deus nos revela, a nossa mente não compreende todas as coisas, mas eu obedeço. Eu sei o que é melhor, eu sei que é melhor aquilo que Deus fala, né? O que Deus diz é o melhor para mim. E por fim, uma terceira figura aparece para nós, realizando plenamente este ideal. À medida que o Natal se aproxima, algumas figuras vão passando diante de nós, e a que mais nos aproxima do Natal é a Virgem Santíssima. Nós ouvimos essa semana, se não me engano no Evangelho de ontem mesmo, anteontem, ela dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a doulos do Senhor, a escrava do Senhor. E hoje aparece uma outra figura, junto com a Virgem Santíssima, que tem esta mesma presteza do coração, São José. Acás não queria ver o sinal, não queria saber o que Deus tinha para ouvir. José tem um coração tão inclinado para Deus, que até mesmo dormindo, Deus o encontra pronto. Essa é a imagem. Em sonho, Deus o visita e diz o que deve ser feito. Ele está pretendendo se afastar, é um homem justo, piedoso, cumpridor das leis de Israel, ele é devoto de Deus, ele cumpre com o culto judaico, e ele vê aquele mistério diante dele, a Virgem Santíssima está grávida, ele pensa: bom, Deus não me incluiu nessa, deixa eu me retirar sem criar problema, não vou criar problema para a Virgem Maria. Então ele se retira, mas pronto para o que Deus tem para dizer. Ele ouve em sonho o anjo lhe dizendo: não tenhas medo, José, você está incluído no plano, eu preciso de você, como Deus dissesse para ele. Eis que lhe dará a Virgem Santíssima, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, ela concebeu pela ação do Espírito Santo, é graça de Deus, e ela lhe dará à luz um filho, no ventre dela, e tu lhe darás o nome de Jesus. Você está no plano, José, você vai colocar o nome no menino de Jesus, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Para cumprir aquilo que está escrito, o sinal que Acás não queria ouvir, José está pronto para ouvir e trazer para todos nós. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Essa é a presteza do coração que nós temos que ter. Quando a gente vai na missa, e quando eu como sacerdote falo, eu sei que o público é diverso, tem tudo quanto é tipo de gente. Tem pessoas que de fato rejeitam várias partes da fé. E para esses, o que seria a obediência da fé? A aceitação integral do que Deus diz. A religião não é um self-service. Eu não escolho o que me agrada. Eu não confesso os meus pecados para Deus, aquilo que eu penso só que eu ofendi, sendo que tem coisas que Ele disse que é ofensivo, e eu falo: não, disso não. Eu não chego, por exemplo, isso acontece às vezes na confissão,
As pessoas vão se confessar e falam: arrepende de todos os teus pecados. Olha, padre, esse aqui não, eu não me arrependo não consigo perceber que é ruim, então não vou pedir perdão desse. Bom, será que a nossa mãe aceitaria se eu desse 3 tapas na cara dela e falar: mãe, me desculpa pelos 2 primeiros, tá? Desses eu me arrependo, mas do terceiro você mereceu. Não dá certo, né? A gente não pede desculpas pela metade. E do mesmo modo, nós não vamos até Deus, não obedecemos a sua palavra pela metade. Mas muita gente vive assim. Não, acho que a igreja tem que mudar isso aqui, eu aceito essa parte, até aqui Deus pode entrar na minha vida. Passou daqui, ele está exagerando demais, ele está querendo assumir controle total. Não, pera lá, deixa eu tomar conta da minha vida. Com esse fechamento nós nos tornaremos como aquela criatura, Gollum, fechada em si mesmo, cada vez mais enfeiado na própria alma, se consumindo, sem encontrar a alegria para a qual foi criado. Mas se nós nos abrimos à graça de Deus, plenamente, a obediência à fé, Senhor, o que o Senhor diz, mesmo que dificultoso às vezes, mesmo que a gente tenha que dobrar o nosso coração, nos converter, porque aquilo não é tão agradável, tão palatável no início, é isso que traz a liberdade de coração, é isso que nos liberta verdadeiramente e nos torna plenamente católicos. No céu, vou dizer um segredo para vocês, só vai entrar quem é católico. Que isso, padre, que heresia, pelo amor de Deus, não é possível, não tem, mas e as pessoas na ignorância? Sim, mas as pessoas para entrarem no céu, quando entrar, mesmo que não tenha sido católico nesta vida, talvez por ignorância, porque não soube, quando entrar, vai aderir plenamente àquilo que é católico. Esta é a ousadia que nós católicos temos. A verdade está na fé católica, e por isso São Paulo nos diz, trazer todos os povos pagãos, todas as nações, a obediência da fé. Qual fé? Católica. Cristo é o nosso Salvador, é dele que nós precisamos. Não são todas as religiões que salvam, é Cristo que salva. E se alguém for salvo por ignorância, vai ser também por causa de Cristo. É dele que vem a salvação. Portanto, a abertura total à fé. É isso que nós precisamos. Para este primeiro público que às vezes quer negociar com Deus. Aceita um pedaço, mas outro não. Abre o coração inteiramente a Deus. Para viver o Natal de verdade, abre a alma inteiramente a Deus. E é o outro público que também está sempre presente nas igrejas, aqueles que já creem, que já aderem totalmente à fé. A esses, conselho, quanto que isso enraiza-se na própria vida. Que uma coisa é a gente dizer que a gente crê, uma coisa é a gente dizer que a gente obedece a Deus, e outra coisa é a gente viver isso de verdade. E aí está a nossa verdadeira liberdade. Aplicar a fé na nossa vida, viver de acordo com o Evangelho, pensar sobre isso. Aquilo que nós acreditamos não é o que nós falamos, é o modo como nós agimos. O modo como a gente age, o que a gente faz na nossa vida, é isso que manifesta aquilo que nós cremos. E o que o Senhor quer é a adesão total. Jesus não quer o nosso coração pela metade, porque pela metade Ele não conseguirá nos salvar. Se nós reservarmos parte do nosso coração, sem entregá-lo para Deus, acontece que Deus vai se retirar. Deus está conosco, mas nós estamos com Ele, nós estamos com o coração totalmente aberto ao Senhor. Vamos pedir esta graça que nós precisamos e precisamos muito, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São José, 2 modelos de obediência da fé, de presteza à vontade de Deus. Vamos pedir a eles essa graça, de o nosso coração ser totalmente livre, para aderir plenamente à fé, amar o Senhor com todo o nosso coração e nos alegrarmos com o seu Natal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus